texto é 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, um texto muito conhecido e maravilhoso. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. O tema do projeto é campanha da glória a Deus, campanha da vitória. Versículos 57, versículo 57, né? É o tema. Diz assim, quem encontrou? Amém? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Sente glorificando ao Senhor e adorando o nome dEle. Eu não vim aqui, em primeiro lugar, pregar, eu vim aqui adorar o Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa igreja. E antes da palavra, quero enaltecer o trabalho que vocês têm feito para Deus aqui, cooperando com o ministério. Isso é uma palavra pastoral, né, na ausência do nosso pastor. Eu quero louvar a Deus por esse trabalho, esses 24 anos de trabalho aqui, a cooperação, a lealdade, a fidelidade, em todos os aspectos. O pastor Lindomar, eu oro muito por ele sempre, porque muitos de nós, amigos nossos, começaram de uma forma e terminaram, ou no caminho, desvirtuaram daquele propósito do chamado. Porque Deus tem um chamado específico para mim, para ele, para cada um de nós. E dentro dessas convicções, serva, né, a Lorde, né? O Senhor não mudou. E eu quero louvar a Deus por isso, das convicções que Deus te deu, do chamado, tem colocado em prática. E eu sou testemunha fiel, preciso falar isso, porque eu sou do bastidor. Quando o pastor fala, não que o pastor Francisco e os irmãos da igreja pensem isso, mas às vezes um cooperador ou outro, né? Nosso ministério não tem ciúme, mas fica uma coisa, parece que está enaltecendo o trabalho. O pastor Lindomar não quer isso, mas o reino precisa, porque a Bíblia diz que nós temos que honrar os que têm honra diante do Senhor. Sim ou não? Não, louvar a Deus, nunca faltou nos trabalhos, nos compromissos. Quero louvar a Deus pela sua vida e a igreja também que está aqui. E uma coisa que eu quero pedir para vocês, não deixem de congregar. Eu estava conversando com um amigo essa semana e ele disse que uma das referências de congregação que eles têm aqui em Anápolis, Ministério de Anápolis, o senhor conhece, é essa igreja. Porque as pessoas passam e os que vêm aqui, toda vez que vem, a igreja é bem frequentada. Tem pastores que estão desistindo dos trabalhos no meio de semana, amigos meus, que começaram uma jornada de convicções, e hoje, por causa da demanda, diz que o povo não vem. Se o Espírito Santo está aqui, o povo vem. E eu louvo a Deus por você que está aqui, e arrebanhe ainda mais pessoas, porque esse trabalho é um trabalho feito por Deus, para a glória dele, amém? Eu coloquei um tema, e eu quero parabenizar pelo tema. Coloquei um tema, vitória total. Diga comigo, vitória total. Amados, quando eu estava lendo esse contexto, esse texto que eu amo muito, eu me deparei com algumas realidades, algumas verdades espirituais profundas aqui, e eu queria compartilhar com vocês. O contexto de 1 Coríntios, capítulo 15, fala de uma preocupação que Paulo agora tem com a igreja. Essa igreja de Corinto, a igreja que estava na cidade de Corinto, ela demandou muito trabalho pastoral. É tão interessante que Paulo escreveu 3 cartas para essa igreja, e uma delas se perdeu. Não se sabe por quê, não se sabe como, se extraviou. E alguns estudiosos, tem um dos grandes escritores brasileiros, que eu respeito, escreveu sobre uma igreja complicada, Corinto. Mas, não obstante, essa igreja era uma igreja de santos, uma igreja complicada, mas tinha a característica da santificação em Cristo Jesus, uma igreja que tinha todos os dons,
Paulo menciona e titula os dons em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5, 6, 7 a seguir. Fala dos dons. Uma igreja que tinha muitas dificuldades, mas uma igreja que vivia uma coisa que nós precisamos viver nessa última hora. Eles viviam uma eminência da vinda do Senhor Jesus. Nossa geração vive a evidência da vinda do Senhor, mas nós não vivemos a eminência dela. E essa geração não vivia as evidências, mas vivia a eminência. O que é isso, pastor Wagner? Havia uma expectativa tão grande da vinda do Senhor Jesus que eles estavam ficando frustrados. Dia para trás eu conversei com alguém, uma jovem aconselhando, não vou dar nomes, e ela estava frustrada pela idade, e ela dizendo: pastor, meu pastor, eu estou percebendo que os últimos dias estão chegando e eu sou muito jovem, na minha casa eu sou a mais jovem de todas. E eu disse: que maravilha. Ela: não. Eu disse: por quê? Porque eu estou vendo que está tão difícil o casamento, eu não vou casar não, Jesus vai voltando. Jesus vai voltar e eu não vou casar. Pensa. A preocupação dessa igreja, desse povo, era a eminência da vinda do Senhor. Ele tem que voltar logo. E no meio desse contexto surgiram alguns estoicos, alguns epicureus e alguns saduceus misturados, porque agora a igreja crescera e eles ganhavam agora todo tipo de gente, gregos, judeus, gentios. E esse movimento teológico começou a disseminar-se ali, como que dizendo que Jesus talvez não voltasse. E outros diziam que se ele voltar, o corpo da irmã, do irmão João, da irmã Doquinha que partiu, ia ficar na terra. E aí havia uma tristeza, uma confusão teológica. Lembre-se, naquele tempo já havia confusões teológicas. Imagina agora com essa internet. E o povo confuso, o povo perdido, mas o Espírito Santo, inspirando Paulo, escreve dizendo para ele que não pode haver confusão com relação à ressurreição dos mortos. E ele explica que essa é uma vitória tão grande. Ninguém, nenhuma teologia ou religiosidade ou religião daquele tempo conseguiu trazer, o jainismo não conseguiu, o zoroastrismo não conseguiu trazer uma resposta, o panteão dos deuses do Egito não conseguiram trazer, os gregos não trouxeram, eles não conseguiram trazer uma resposta, não é para a vida após a morte, para o corpo depois da morte. Porque os epicureus pregavam dizendo, os estoicos, que a salvação do espírito da alma, ela vem com o perecer do corpo. Por isso que eles davam um corpo a todo tipo de prostituição, devassidão, porque diziam para eles que o corpo não servia para nada. E a libertação do espírito, da alma, só viria depois da morte do corpo. Então eles, os filósofos, não tinham uma resposta, a religião não tinha, a filosofia não tinha, o que vai acontecer com o corpo. Até aparecer um homem chamado Jesus de Nazaré. O inferno até então havia vencido o homem no corpo, porque todos que estavam mortos antes de Cristo morreram e o corpo pereceu. Não havia esperança. Vai acontecer com o corpo após a morte. E agora a igreja de Corinto estava vivendo esse mesmo obstáculo, desafio. E Paulo agora chama, olha, a atenção deles, o nosso Cristo, quando eu preguei para vocês a palavra dele, e o Espírito dele veio sobre vós, selou vocês, e assim como ele é a primícia dos que ressuscitaram, vocês também ressuscitarão com ele naquele grande dia, aleluia. E aquelas pessoas estavam desesperançosas, entristecidas, porque os parentes, entes queridos, amigos estavam partindo, os crentes. Ele disse, olha, os mortos vão ressuscitar primeiro, aleluia. E depois nós, aleluia, que estivermos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, aleluia. Isso é forte demais. Diga para o irmão que está do seu lado, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós. Diga para ele com convicção, depois nós. Quem está falando isso é quem crê. O pastor não quer ficar na segunda chamada. Dê para ir para os irmãos. Fala para o irmão,
Os mortos ressuscitarão primeiro. Diga para ele, depois nós. Aleluia. Oxalá que nós, a igreja dessa geração, viemos aqui nessa noite ouvir uma mensagem e o Espírito Santo desperta em nós a eminência da vinda do Senhor Jesus. Não somente olhar para o que está acontecendo aí fora, as catástrofes, o caos, o que o inferno está fazendo nessa geração devassa, apostatada de Deus, e ver essas evidências, mas não ter a eminência, o desejo de gritar e proclamar: Maranata, hora vem Senhor Jesus, Hosana, aleluia, Hosana. Levanta a sua mão comigo, aleluia. Essa igreja ainda vive a expectativa suprema da vinda do nosso Senhor Jesus. Diga comigo, Hosana, aleluia. Diga comigo, Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo está voltando, igreja, aleluia. Aleluia. Paulo disse para eles: se consolem com essas palavras. Ele escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz: eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. E aí eu vejo que em nós está consolidado, nesse contexto, uma vitória completa. E por que ele está falando aí sobre essa questão da vitória? Por que ele disse isso nesse versículo tão extraordinário? No capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vitória sobre o quê? Eu louvo a Deus porque eu sei, porque o Espírito Santo me fala, que o contexto dessa vitória não é uma preeminência material. Quando foi colocado esse projeto, esse texto estava aqui no coração de quem colocou, latejando sobre aquilo que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Eu essa tarde orava, pela manhã e à tarde meditava. Depois de alguns trabalhos, o Espírito Santo falou: vai lá meditar. E eu meditava segundo o que está escrito aqui. E é interessante que quando Paulo explica para Corinto, a igreja que estava em Corinto, que veio o primeiro Adão e através do seu pecado entrou a morte, veio o último Adão depois e através da sua justiça entrou a vida eterna. E é sobre esse Cristo que nós estamos falando esta noite. Adão veio e causou o mal, e muitos acusam Adão, e muitos execram a mãe de todos os seres humanos, Eva. Eu já vi muitas pessoas dizendo, foi por causa de Eva. Mas a questão é, se nós estivéssemos naquele jardim, seríamos diferentes, as nossas atitudes seriam diferentes. Será se nós não seríamos tentados a comer do fruto proibido? Quem sou eu para acusá-los e julgá-los? O importante não é concentrar no pecado que Adão cometeu, que Eva cometeu, que eles cometeram no jardim. O importante é se concentrar na justiça que Cristo, aleluia, glória a Deus, cravou no Calvário, aleluia. E é isso que ele está mostrando aqui, que esse Cristo, ele venceu a lei. Ele explica dizendo, olha, em breve a última trombeta vai tocar. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. E receberemos um corpo incorruptível. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista em incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista em imortalidade. E quando isso acontecer, cumprir-se-á a palavra que foi dita pelo profeta. Tragada foi a morte em vitória. Aleluia. E ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória?
vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, a vitória que eu e você viemos buscar, ela já foi conquistada na cruz. Aleluia. É direito nosso, é herança nossa, é promessa do nosso Deus, do nosso Pai. Foi providenciada antes da criação dos séculos. Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da criação de tudo. A vitória total de Deus para a nossa vida já foi providenciada antes de surgir o universo. Aleluia. E Jesus agora vence, ele vence a lei. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, que se não houvesse lei, não havia pecado. Mas para que o homem fosse salvo por suas obras e justificasse a si mesmo diante da lei, ele deveria ser incorruptível. Não houve ninguém desde Adão até Cristo que conseguiu cumprir toda a lei. Uma vez que se desobedecesse um dos mandamentos da lei, todos os mandamentos seriam desobedecidos. Ninguém foi capaz. E aí a palavra do Senhor diz que agora vem Jesus. E ele cumpre toda a lei. Aleluia. Ele diz em Mateus 5:17, eu não vim abrogar a lei. A palavra ali quer dizer, eu não vim anular. Eu não vim subpujar. Eu vim cumprir a lei. E eu vim cumprir toda a lei. Aleluia. Irmãos, o que é pedido na lei, nos 10 mandamentos, 603 ordenanças e as outras adjacências que foram criadas por aí, do tempo de Moisés, a lei é chamada Torá. A lei, no tempo de Jesus, era chamada Torá, a lei de Moisés, né? Nomos do grego. Um indivíduo, para cumprir a lei moral e ética, deveria ser alguém de um caráter absolutamente irrepreensível. Eu analisava as questões morais, e quando a palavra do Senhor diz, e muitas vezes a gente não entende, cobiçar, não cobiçar, já era uma conotação de um desejo interior. Então Jesus nunca, olha para cá, mesmo que tivéssemos avaliado o comportamento estético de Jesus, nós não teríamos a capacidade de avaliar o comportamento interior. Mas quando a palavra do Senhor é lida e a gente começa a aprofundar, você percebe que Jesus, ele não desejou o mal. Ele nunca cobiçou nada de ninguém. Ele nunca olhou para alguém e depreciou, julgou por maldade. Ele nunca quis ter o que o outro tinha. Apesar dele ser o filho de Deus, ele dizia, o filho do homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. Mesmo assim, ele não viu a casa luxuosa de Herodes, a desejou. O palácio extraordinário de Herodes o desejou. Ele não viu o templo suntuoso que Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, moravam e desejou. Ele foi alguém perfeito exteriormente por dentro. Esse Jesus, ele merece, ele é digno de receber. A ele devem ser tributadas toda a honra, todo o poder e toda a glória. Ele é o Santo de Deus, o Cordeiro Imaculado do Senhor. E foi ele que garantiu a vitória, a nossa vitória, sobre a lei de Moisés. Aleluia. Você já parou para pensar o que é isso? Já imaginou como seriam os nossos cultos? Seria mais um açougue do que culto. Tanto animal que a gente ia ter que matar. Já imaginou os preceitos da lei que a gente tinha que observar? Os julgamentos. Quantas vezes errado ou errando seríamos apedrejados. Mas Jesus venceu a lei. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado. Jesus venceu a lei. Aleluia. E ao vencer a lei, ele também venceu o segundo inimigo. O primeiro inimigo era a lei, porque a lei era adversária dele. A Bíblia diz que era uma cédula que era contrária a ele. E essa cédula era o pecado dos homens que foi cravado na cruz. Colossenses 2:14. Então ele vencendo a lei, ele venceu o pecado. Jesus não pecou. Você já parou para pensar sobre isso?
uma geração em que ele nasce, a Bíblia diz em Gálatas 4:4 que ele veio na plenitude dos tempos. Uma geração má, perversa. Mas ele não pecou. Aleluia. Quando eu olho para isso, irmãos, isso é o cerne do nosso cristianismo, da nossa fé. O nosso Deus, ele não pecou. Aleluia. Buda pecou. Maomé pecou. Aleluia. Assassinatos. Os iriseus, eles nem existiram, mas o nosso Jesus não pecou. Não houve engano na sua boca. Aleluia. E ele não venceu o pecado por causa dele. E isso é extraordinário demais, porque não precisava. Ele é Deus com Deus na eternidade. Ele venceu a lei por causa de você. Ele venceu o pecado por causa de mim. Ele venceu por causa de nós. Aleluia. Você não tem noção, às vezes a gente não tem noção do que é isso. É por isso que nós somos igreja. Aleluia. Se não fosse a santidade de Cristo no Calvário, o sangue puro dele derramando sobre o madeiro, nós não teríamos autoridade contra os seres espirituais da maldade que estamos enfrentando agora. É por causa desse poder, desse nome, a santidade que há nesse nome, que nós podemos olhar para o inferno, os demônios do inferno, os nossos adversários, e falar para eles: nós temos direito de ter vitória sobre as suas obras. Aleluia. Nós temos direito de ter vitória sobre tudo que vocês fazem de mal contra nós, porque o nosso Jesus Cristo não pecou, não houve engano nele, e ele venceu o pecado por amor de nós. Aleluia. Você pode levantar a sua mão e declarar: esse Jesus é santo, 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 aleluia. É por isso que não podemos vencer os nossos adversários, os demônios. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, anjos dominadores da maldade nas regiões celestiais. Nós não podemos vencê-los pelas nossas próprias forças. O nosso nome não pode vencer. O nome de homem não pode derrotar Satanás. Porque Pedro foi um homem de Deus, mas em nome de Pedro os demônios não saem, porque ele pecou. João foi um homem de Deus, mas ele não pode vencer os demônios não saem em nome de João, porque ele também pecou. Maria é uma mulher digna, a história diz, mas ela não pode com seu nome expulsar demônios, porque ela também pecou. Mas o nosso Jesus Cristo, que venceu o pecado, em nome dele a gente expulsa demônio, cura enfermo, levanta a mão, paralítico se levanta, mudo fala, cego vê, em nome de Jesus Cristo há poder. Aleluia. Levanta a sua mão, porque ele é santo. Aleluia. Nós adoramos um Deus santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele venceu o pecado, a armadilha. Ele venceu também o inferno. E é interessante isso. Eu me lembro de um pastor amigo meu. Ele estava pregando em uma igreja. E tinha um casal de budistas. Eles estavam ali, ouvindo a palavra de Deus, um filho. E esse pastor estava pregando sobre o poder do nome de Jesus. E como budistas, visitantes do culto, eles estavam ali meio contrariados. Porque só falavam o nome de Jesus. O nome de Jesus tinha poder. A igreja tem que falar só o nome de Jesus. Nós viemos aqui só para ouvir falar do nome dele. Aleluia. O nome que é honrado, o nome que é glorificado aqui é só o nome de Jesus. Ele falava sobre o poder que há no nome dele. Naquele texto, a Bíblia diz, Filipenses capítulo número 2, versículos número 5 a seguir: porque sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem, na forma de homem, a forma de servo, na forma de servo. Foi levado até a morte de cruz. Pelo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que está acima de todo nome. E todo joelho que há no céu, que há na terra e embaixo da terra, toda língua que existiu, que existe, existirá, há de confessar que só o nome de Jesus é santo, poderoso, para a glória de Deus Pai. Aleluia. E ele disse isso em Mateus 28, 18: eis que foi-me dado
todo o poder no céu e na terra. O Jesus que foi morto é diferente do que ressuscitou. O Jesus que foi morto, foi semeado, e Paulo explica aqui no contexto, que ele foi semeado em fraqueza, mas ressuscitou em poder. Foi semeado em carne, mas ressuscitou em espírito. Aleluia. Paulo explica que esse Jesus não pode ser morto mais, não pode sangrar, ser ferido mais. Aleluia. Esse Jesus aqui é diferente. Aleluia. O Jesus que eu e você adoramos é diferente do Jesus antes do Calvário. Ele é a mesma pessoa, porque ele é eterno, mas no corpo não. Antes da semente, da primícia ser colocada na terra e morrer, Jesus era um homem. Agora ele ressuscita em corpo glorificado, na mesma essência do Pai, porque a essência do Pai está no Filho. A substância, a natureza do corpóreo de Cristo é extraordinária. É tão grande essa realidade, essa verdade, que em Apocalipse, o que mais teve intimidade com Jesus na terra foi João. E ele não reconheceu Jesus. O homem mais íntimo de Jesus que viveu era João. Em Apocalipse, quando ele vê Jesus, ele fica espantado. Aleluia. O Jesus que eu adoro e que você adora, não está pregado no madeiro, num pingente. Ele está sentado em um trono de glória. Aleluia. O Jesus que opera milagres, que traz vitória. Aleluia. Ele está sentado em um trono de poder e majestade incalculável, e a mente humana não consegue entender. João, quando viu ele em Apocalipse, ele assustou. Ele viu vindo na direção dele um homem com os cabelos brancos, alvos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo. Aleluia. Era diferente de um homem de Nazaré sofrido, homem de dores, experimentado no trabalho, homem que os homens olhavam para ele e viravam o rosto. Esse Jesus é diferente. Aleluia, glória a Deus. O Jesus que dá a vitória para a igreja nesta noite, tem os pés como latões reluzentes, da sua voz aí uma aguda espada, que é como a voz de muitas águas. O seu rosto resplandece como o sol do meio-dia nessa casa, nesta noite. O Jesus que nós estamos adorando aqui, venceu a lei, o pecado, e derrotou o inferno, Satanás, e tomou a chave da morte do inferno para a glória do Senhor. Aleluia. Você já pensou, já parou para pensar o poder que Ele nos deu sobre os demônios do inferno? A autoridade que a igreja tem. Já paramos para pensar nisso? Eu me lembro que estava na minha casa e alguém nos convidou para sair, saímos aquele dia. Quando voltamos, a casa estava toda arrasada, roubaram tudo. Praticamente levaram tudo. Eu fiquei muito revoltado aquele dia. E o comandante da Polícia Metropolitana de Anápolis, região, me chamou e falou: Pastor Wagner, é comum quando acontece isso, eles voltam. Porque eles acharam muita facilidade. Mano, aquilo ali me quebrou. Eu falei: como é? É porque eles acharam muita facilidade em roubar a tua casa e ainda viram que tinha umas outras coisinhas. Eu falei, mas é fácil entrar e roubar a casa de um crente, de um profeta? E naquele dia eu fiquei com aquilo na cabeça. O pastor Edson foi lá e disse: meu filho, como é que tu permitiu que os ladrões entrassem na sua casa para roubar? Eu falei: pastor, mas eu não sou polícia. Mas você é profeta. Aleluia. Então, tu não sabe que você tem autoridade no mundo espiritual, rapaz, sobre a tua casa? Tu já ungiu a tua casa? Eu falei: não. Tu nunca ungiu? Depois eu morei aqui quase 20 anos. Ladrão nunca passou perto. Porque eu ungi. Eu falei: me conte mais sobre isso. Falou: ungi tudo, meu filho. Passei. Eu breava essas paredes, esse portão. Eu falei: agora eu já sei. Levantei na madrugada, comecei uma campanha de oração. Eu falei: nunca mais esse povo passa perto da minha casa. E é interessante que o pastor Edilson havia me dito que na minha rua tinha, historicamente, o pastor Edilson foi policial aqui durante 35 anos. Ele disse: pastor Wagner, eu vou falar para o senhor está morando em 2 bocas de fumo. Eu falei: não é possível. Eu estou morando numa casa. Ele falou: não, é 2 bocas. Uma na esquina, outra na outra. Aquilo ali é terrível. Eu falei: rapaz, é mesmo? É, rapaz. E ali não tem policial, não tem ninguém que acabou com aquilo ali. 35 anos eu fui
patrulhei naquela região. Problema. Eu me lembro que eu estava saindo da porta de casa e os camaradas estavam traficando na minha porta. E era todo tipo de pessoas. A gente sabe que não pode nem falar a palavra aqui que a gente está sendo gravado. E todo tipo de pessoas de baixo calão. E aí um pastor amigo meu falou diferente do pastor Edson. Falou assim, pastor, faz amizade com esse povo. Porque vai se fazer amizade, não brigar com esse povo. E eles vão criar um certo, um laço, um som afetivo. Eu falei, laço afetivo com o diabo? Aí eu falei, eu vou ficar com aquela palavra, pastor Edson. Eu me levantei na madrugada, peguei o óleo, brei aquelas portas tudo. E clamava o sangue de Jesus, o nome de Jesus. E passei no portão, na calçada da Espírito Santo. Falei, por que tu não dá na volta no quarteirão? Falei, mas não tem... O que tem a ver com o quarteirão, rapaz? Dar uma volta no quarteirão, rapaz. E eu peguei aquele óleo cheio de ousadia e saí jogando. E daqui a pouco, na boca de fundo de lá, eu tacava os camaradas. Falei, que o pastor tá doido. É água benta. Falei, isso aqui não é água benta não, rapaz. Isso aqui é óleo consagrado. Óleo ungido, rapaz. E eu fui, pastor. 7 dias. E aí daqui um dia eu estou indo para a igreja. E eu escuto um barulho. Helicóptero. Eu falei, o que é isso? Abri a porta, portão de cartinha ML. Bombeiro. Os meninos da GOI, CPE, todo mundo ali. E a minha falou, valei-me, meu Jesus, o que está acontecendo na minha rua? A unção, porque nós não estamos lutando contra carne nem sangue. Mas a unção na igreja é para quebrar o jugo do inferno. Ah, se nós soubéssemos o poder que a gente tem no nome de Jesus. A virtude no nome de Jesus. Pastor Lindomar, 2 bocas de fumo. Ali eles encontraram ponto .50. Ali tinha uma quadrilha assaltando um carro forte. Na minha rua. E eu lá. Eu estava no meio do arraial do diabo e achando que estava arrebentando. Deus lhe deu uma autoridade porque a gente não usa. Deus já nos deu vitória contra os demônios, mas a gente não usa. Rapaz, quando o policial falou, pastor, pode passar, fizeram até uma proteção para mim, passar uma barricadazinha para mim passar. O pastor está chegando, passa. Eu falei assim, não, olha, que estão sabendo o que aconteceu, aleluia para cá. Fechou a boca de fundo de um lado, fechou do outro. No dia, passaram o trator, se tu ir lá, acabaram com aquela porcaria daquele tráfico, colocaram a polícia militar. Um dos melhores colégios do Brasil em referência pública está lá na nossa rua. Eu falei, pastor Edson, eu acabei valorizando a tua casa. Ele falou, rapaz, tu fez um trabalho bem feito para mim, aleluia. E o nome do Senhor é glorificado. Transformamos a história de um bairro inteiro, porque há poder no nome de Jesus contra os principados e potestades do ar, da maldade. Jesus está conosco e Ele é maior do que todos eles, aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo, aleluia. Por que a gente não usa essas coisas proféticas que Deus nos deu? Aí daqui a pouco, tudo que acontece, minha mulher vai, pode ir. Sabe o que significa isso? Domínio espiritual. O Espírito Santo nos deu o poder de dominar a nossa casa. É o terreno espiritual, porque a nossa casa é reino do céu na terra. A tua casa não é ninho de capeta. Nossa casa é terreno sobrenatural. É um pedacinho do reino celestial na terra. É um pedacinho de Canaã celestial na terra, aleluia. Porque ali tem profeta, tem sacerdote, tem homem de Deus, mulher de Deus, homem que ora, que consagra a vida. É a igreja que está ali. Ali não é a chave da casa de uma questão pública, social, cívica, não. Ali é uma chave do reino do céu na terra. Tua casa, tua família é guardada pelo poder do nome de Jesus Cristo, que venceu o inferno, aleluia, para a glória do Senhor. Obra do inferno não pode ficar onde tem presença de Deus, onde tem nome de Jesus. Não pode operar, demônio não pode ficar onde o nome de Jesus Cristo é glorificado e exaltado. Não tem obra do inferno que fica de pé onde tem um profeta no poder de nome de Jesus de Nazaré. Quem crê nessa palavra, levanta a sua mão. Aleluia. Domina, meu filho. Chega na tua casa,
chama a tua família, cerca tudo. Já para trás eu estava numa crise. E ontem quando o Senhor me ligou, eu estava recebendo uma vitória. OVG. Com o governador, ali com o povo, recebendo uma grande vitória da minha família. Eu coloquei minha filha fiz uma loucura, mas a pastora Ana Messi. Colocamos a minha filha para fazer faculdade, uma das mais caras, uma das melhores do Brasil. Ela passou. Eu falei para a Ana Messi, não deixa ela fazer isso não. Não deixa ela fazer essa prova não. A minha filha, a Laura, Ana Laura, ela é autista nível 2. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca deixe ninguém falar que você não pode fazer algo. Se você tem fé. Se for algo que Deus te revelou, uma coisa de Deus para você, que for coisa boa, for honesta, for justa, for digna, se for um sonho de Deus para você. Que eu sou pai, falei para ela, você não pode fazer isso. Ela disse, mas o Espírito Santo falou, vou fazer só a prova, é difícil de passar. Eu falei, então vai, eu paguei. E ela passou, como que você paga aquilo? E todo dia eu fui vendo milagres. Todo dia o inferno me afrontando. Para trás alguém falou, um tempo desse alguém falou assim, está roubando. Está tesoureiro da igreja. Eu falei, mestre, estou falando, a confusão que você me arrumou. Está menino na faculdade. A gente sangrando para fazer a obra de Deus, contando moeda, chorando para fazer a obra de Deus. Eu falei, Senhor, mas ontem, aleluia, lá na OVG, o poder do nome de Jesus operou. É uma das coisas mais difíceis que tem de receber bolsa por aí. Mas ali tinha uma família de uma menina orando. Um sonho que Deus fez ela sonhar. Não é um projeto de vaidade, é um projeto que Deus te fez sonhar. E aí a gente recebe da mão do governador, aleluia. Porque não vem da mão de homem, vem da mão do nosso Senhor. O que governa a nossa vida, o Senhor na nossa história está sentado num trono. Nós só precisamos acreditar. O nome de Jesus Cristo tem poder. Toda vez que vinha uma coisa negativa, ela clamava o sangue de Jesus. Demônio não tem poder na minha faculdade. Esse dia para trás reunia a família, não consigo mais, não dou conta mais. Tudo que eu tinha já foi. Mas o Espírito Santo ontem nos deu a vitória. Aleluia. Vale a pena ser fiel, vale a pena carregar esse nome, defender esse nome, honrar esse nome, amar esse nome. Vale a pena porque Ele é o Senhor da nossa vitória, é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus que reina e vive para todos sempre. Aleluia. E Ele venceu a morte. Você tem noção do que é isso? Ele disse, Marta, Marta, teu irmão não morreu. Ela disse, morreu, Senhor. Mas eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, Marta, 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 aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você sabe o que é isso? Nós nunca vamos morrer. Você entende o que eu estou falando? Olha para o irmão que está ao seu lado. Você não vai morrer. Você vai fechar os olhos e vai fazer uma passagem. Aleluia. Fechamos aqui, nós vamos estar olhando nos olhos de alguém, do médico, da nossa família, de alguma situação que nós estamos vivendo ali, não sei se for uma doença, no hospital. Nós vamos estar ali naquele ambiente, quem sabe um ambiente triste, ou de repente, não sei. Mas quando a gente fechar aqui na terra, Ele vai estar nos esperando no céu. Não tem vitória maior, nem a morte a gente vai ver. Aleluia! Eu encerro. Na pandemia, eu havia liberado a palavra na igreja. Deus me deu uma ousadia para liberar uma palavra na Santa Ceia. Ninguém dessa igreja aqui não vai morrer. Aqui nessa casa não morre. E o pastor estava morrendo. Eu falei para o Espírito Santo, o Senhor vai perder 2 profetas. Peguei na mão da pastora, se e garanti para ela, vai ser que nem Naim. O Espírito Santo falou comigo naquele dia, naquela sala. Vai ser que nem Naim. Vai ter o velório, mas vou cancelar o enterro. Aí o médico me liga. O médico me liga.
Doutor Hans, vem aqui. Pastor Wagner, vem aqui rapidinho. Depressa. Quando ele fala assim, o povo da gente na UTI, vem depressa, o médico, a gente já fica agoniado. Eu sempre lembro, a gente parece que tem que lembrar o Espírito Santo das coisas, né? Eu sempre lembrava do Espírito Santo, o Senhor mandou falar. Como se o Espírito Santo esquecesse. O Espírito Santo, rapaz, hoje eu vou te dar uma grande vitória. Vai ser uma vitória grande para você, para a família. Vai ser uma vitória para a igreja. Eu falei, glória a Deus. Aleluia. Cheguei lá, o doutor Hans falou, prepara a família, porque o homem está morrendo. Já viu que as coisas que o mundo prepara para nós e Deus usa é para confrontar a nossa fé, se a gente crê ou não? O cenário fica pior. Aí ele falou, olha, e tem mais. Aqui com a Covid a gente nem desmonta os aparelhos. Não dá tempo. 3 horas daqui do hospital até o enterro. E ele falou, eu sei que o pastor Francisco conhece gente no mundo inteiro, famílias inteiras, mas não vai dar tempo. Eu estou falando para o senhor porque acabou. Aí eu falei para o Espírito Santo, Mike, mas o que eu falei? O que eu falei está caindo por terra. O Espírito Santo, rapaz, deixa morrer. O teu Deus venceu a morte. Eu ressuscito. O nosso Deus é que ressuscita mortos. Ou se a gente acreditasse nele como ele é, aleluia. Eu entrei naquele banheiro e o Espírito Santo, não derrame lágrimas de tristeza, porque você tem fé. Celebre. Dobrei o joelho ali naquele banheiro do hospital e comecei a adorar o Senhor. Eu dizia, Senhor, eu sei que muitos estão entristecidos e muita gente está partindo, mas eu te louvo porque o Senhor gerou em nós a fé, e essa é a vitória que nos faz vencer. 1 João capítulo 5, versículo 4, a gente crê no teu nome. E eu vou dizer, eu vou levantar e vou falar para o doutor Hans que não vai morrer. Fui lá, peguei na mão do doutor Hans, disse para ele, ele não morre. Ele assustou, rapaz, prepare a família. Eu falei, ele não vai morrer. Hoje à tarde tu vai me ligar. E o Deus que eu sirvo vai reverter 93 até então por cento por mal comprometido, chegou até 95. Cheguei em casa alegre. A pastora Celi ficou animada. Eita, que glória. E aí, meu filho, minha esposa, as meninas ficavam tudo no meu vácuo, dizendo, o que está acontecendo, pai? Deu certo. O homem está bem. Oh, aleluia. Aí o que a gente fez? Começamos a cantar. Começamos a adorar a Deus. Para mim, ele estava sentado comigo naquela mesa, jantando, pregando e falando. Eu estava vendo tudo lá. Aleluia. Porque o meu Jesus venceu a morte na cruz. Começamos a cantar, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus já deu. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. 3 horas, 3 horas da tarde, doutor Hans liga. Eu não sei o que aconteceu aqui, aleluia, mas o homem está comendo, está falando, e o quadro foi revertido. Eu disse, eu sei o que aconteceu. O meu Jesus visitou aquela UTI, e aquele que venceu a morte entregou a vitória na mão do meu pastor, e nós estamos felizes aqui. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Ele venceu a lei, o pecado, o inferno, a morte, é a vitória total. Fica de pé para a gente encerrar. Nós não podemos fazer uma campanha como essa sem celebrar. Bom, você sabe o que é ir para uma batalha já sabendo o resultado final? Eu fico pensando em Davi, que a gente não tinha as limitações que Davi
Tinha naquele tempo, nós não temos isso. Nós temos o Espírito Santo derramado. E Davi estava ali por porções do Espírito, mas ele tinha fé. Eu fico imaginando se Davi tivesse, ele não precisava andar com Jesus, escutar das histórias de Jesus. O que esse homem não tinha feito na terra? Ele não tinha essa referência de Jesus. Mas num campo de batalha, um menino ainda, afrontado por um gigante. Ele disse: o gigante, tu vem contra mim com lança, com escudo, mas eu vou te vencer, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você está afrontando. Levanta a sua mão. Aonde tiver uma obra do inferno te afrontando, nós vamos contra ele em nome de Jesus. Todo homem de fama, todo conquistador, Alexandre, tinha um nome, uma fama. Atos 1. Tantos outros generais tiveram fama. Seleuco, Ptolomeu, Júlio César tinham fama, tinham nome. Conquistaram mundos, como Alexandre o Grande conquistou mundos. O mundo da sua época foi conquistado, mas a Bíblia diz que esse Jesus que nós adoramos não conquistou terras, ele conquistou os céus e a terra. E esse demônio, essa circunstância que está te afrontando, ele vai colocar por terra nessa noite. Recebe poder, autoridade no nome de Jesus. Recebe poder e autoridade no nome de Jesus. Porque você é a igreja. Você é a única que tem autoridade e autorização para usar o poder que há nesse nome. Aleluia. Aleluia. Vitória. Nikos, do grego triunfo, superar o desafio, vencer o oponente, conquistar. Aleluia. Nessas quintas-feiras nós vamos triunfar em Cristo Jesus, superar os obstáculos, vencer os inimigos pela fé. Esses dias de vitória são vitórias extraordinárias. Quem crê nessa palavra? A nossa fé nos faz vencer o invencível. O que vai acontecer aqui é que nós vamos conquistar o inconquistável. Aleluia. Nós vamos tomar posse daquilo que não poderia ser possuído, porque nós acreditamos no que é inacreditável. Acreditamos no poder que há no nome de Jesus, que os olhos humanos não conseguem ver a obra que Ele faz, mas pelo Espírito Ele nos revela tudo. Aleluia. Quero chamar aqui na frente pessoas que estão sendo desafiadas. Só quero você que está vivendo um momento de afronta, uma situação que está te afrontando. Pastor, lá em casa está uma situação difícil, casamento, uma afronta muito grande no casamento, uma afronta muito grande na relação com meus filhos. O inferno tem me afrontado na vida familiar. Está difícil, pastor. Vem aqui na frente, pode vir. O Espírito Santo me mandou liberar essa palavra de triunfo sobre pessoas que estão vivendo situações de afronta do inimigo. Pastor, eu estou vivendo uma afronta na minha saúde física tão grande. Isso é forte demais. Eu me lembro que o médico olhou para a pastora Ana Mestre e disse para ela: você tem quatro bicos de papagaio. Aí, eu me lembro que eu levei ela para o hospital Ânima. Ela não ficava de joelhos, ela não ficava sentada, ela não conseguia deitar. Eu nunca vi alguém sofrer daquele jeito, é uma dor descomunal. E o médico pega aquele exame e às vezes a afronta do diabo é uma afronta técnica, científica. É um diagnóstico do médico. Estou dizendo que todos os médicos têm afrontado as pessoas com relação à saúde. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que estar ligado no mundo espiritual. Quando o médico está falando, ela
vai viver isso diariamente. Se não operar, vai evoluir ainda mais. E tem mais. Vai operar e não vai resolver nada. Vai ser um paliativo. Que é uma afronta. Não vai ser desse jeito, não. Estava orando, o Espírito Santo falou: você vai ser fonte de cura para sua esposa. Fiz uma campanha de oração. Nós fomos para o acampamento. E eu pedi para Deus usar todo mundo ali. Ninguém nunca falou naquilo, ela estava sofrendo. No dia que eu fui pregar, eles estavam lá. O anjo falou assim: pode ministrar, porque eu vim aqui fazer a cura na vida dela. O anjo pegava, eles estavam lá vendo. O anjo levitava, dobrou ela. A pessoa racional, ainda bem que não filmaram, senão o povo ia ficar doido. Dobrou ela de todo jeito. O Espírito Santo falou assim: está vendo como eu faço? Eu estou humilhando a afronta do inimigo contra a saúde da tua esposa. Porque você orou, aleluia. Nós temos o poder mais extraordinário do universo que a gente não usa. Ele não é para ser usado com intelecto, com emoção, é para ser usado com fé. Chega mais perto aqui, nós estamos falando do nome de Jesus de Nazaré. Estou dizendo, vamos ter testemunhos tão grandes nessa campanha. Porque a vitória é toda. Chega para frente, chega para frente. Chega mais. Nós vamos orar. Tem pessoas sendo afrontadas por dívidas. Pastor, mas isso aí é uma coisa óbvia. Mas não interessa. Ele trabalha confrontando o óbvio também. Tem pessoas aqui que já foram bem sucedidas. Não foi porque foi desonesto. É porque entrou numa situação. Às vezes até o Espírito me fala que foi ajudar a família em situação de ajuda, de se compadecer, ser generoso, e entrou em situação de crise financeira. Mas ele está anulando essa afronta. Você não tem nem prazer de pegar o telefone, porque vem a cobrança. E o Espírito Santo está neutralizando essa afronta nessa noite. Mas não é por causa dessa noite. Você tem que entender. Quando o pastor falou assim: vamos jejuar. Isso é o segredo. Vamos orar. Irmãos, nós não estamos aqui com guru na igreja, não. No hinduísmo é que o guru faz tudo e o camarada que vai lá, o assecla, o discípulo não faz nada. Que é fé, rapaz. O reino do nosso Deus é tomado à força. E é por meio da força que muitos se apropriarão dele. Isso é forte demais. O que Deus está fazendo esses dias aqui é porque você está orando. Não é porque Deus está trazendo nome de renome. A gente não tem negócio de nome. O nome de renome que está aqui é o nome de Jesus. Aleluia. É o poder dele. É isso, pastor. Pregava em Minas Gerais, uma moça levantou da cadeira de roda. Eu falei: meu ministério mudou. Naquele dia eu fiquei grandão. Falei: gente, na cadeira eu nunca tinha visto aquilo. E aí a outra com o aparelho, eu puxei assim, e aí eu fiquei grande. E Deus, eu falei: gente, eu fui para cá, nem comi naquele dia depois do culto. Estava em êxtase e falei: agora as portas do ministério mundial. Aí eu perguntei para ele: gravaram. A menina que gravou esqueceu de pôr o cartão, não tinha negócio. Eu falei: não, você não gravou, minha filha. A especialista de mídia. Quem é especialista de mídia é Deus, irmão. Cheguei na casa do pastor, todo empolgado. Pastor, Wagner, há muitos anos eu sonhava com um culto desse. Eu falei: glória a Deus. Aí o Espírito Santo pergunta uma coisa para ele: quanto tempo que esse povo está orando? Falei: pastor, uma curiosidade, vocês oraram para esse congresso? Ei, pastor, tem um ano que todos os dias, ininterruptamente, sem interrupção, ininterruptamente, os jovens sobem no monte para orar. E eles só saem dali, muitos deles, quando o dia está nascendo. E consegue impedir a vitória de uma igreja que ora. Pastor, esses jovens aqui estão passando fome, de tanto jejuar na presença de Deus, para Deus operar nesse congresso. E o Espírito Santo está vendo aí, rapaz, aleluia. A vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. É por causa disso que você vai ver coisas extraordinárias.
grave o que eu estou falando, vocês vão ver o extraordinário de Deus. O incrível de Deus vai acontecer aqui esses dias, porque a igreja tem que participar. A Bíblia diz que eles oravam, né? Pedro e João, eles oravam, né? Só Paulo, eles consagravam. E é por isso que Deus vai fazer uma revolução aqui. Tem muita gente desistindo dessa geração, mas tem gente que nem o pastor Lindomar, eu acredito nessa geração. Sabe por quê? Que eu faço parte dessa geração, estou aqui. E essa geração é a geração da evidência, mas também é da eminência. Jesus Cristo está voltando. E tudo que Ele tiver que fazer na terra, através da igreja, é agora. Tudo que Ele tiver que fazer para marcar essa última geração, Ele vai fazer agora e através dessa igreja. É desse povo, é nesse tempo que Ele começa a operar o extraordinário. Vai ser como foi no começo. Aleluia, glória a Deus. Paralítico vai voltar a pular nas igrejas formosas da vida, aleluia. Ele vai voltar da vista, cego, mudo vai falar, surdo vai ouvir, mortos vão ressuscitar de novo nas igrejas, porque o poder de Jesus Cristo ainda opera na igreja brasileira. Ele ainda está aqui, e Ele é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente Deus, e o nome dele tem poder no céu e na terra. Espírito da vida, nós oramos nessa noite, ministramos no poder do nome de Jesus. Não é no nome da Assembleia de Deus Filadélfia, não é no nome do pastor Lindomar, muito menos do pastor Wagner, pastor Francisco, é no nome de Jesus. Essa vitória vai chegar por causa do nome de Jesus. Os demônios estão caindo por terra nessa noite. Obras feitas na Umbanda, na Quimbanda, obras feitas no terreiro, nas encruzilhadas, obras feitas, aleluia, nas caladas para destruição, estão sendo canceladas nesta noite, aleluia. Esse é o tempo em que o Senhor marcou para viver, aleluia, através dessa igreja, novamente, as histórias extraordinárias da igreja primitiva. A revolução da igreja ainda está aqui, aleluia. O Deus que opera, que ressuscita mortos ainda está na igreja. Ele opera nessa casa. A afronta contra esse casal, esse casamento não vai se destruir. A afronta contra esses filhos, seus filhos não se perderam em droga, prostituição, tu não vai ver a tua semente se perder nessa geração, aleluia. Jesus Cristo está cancelando o projeto do inferno contra a tua família. Deus está falando comigo pelo Espírito. Eu estou cancelando o projeto do inferno contra filhos e filhas, netos e netas aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus. Não vai ter falência da empresa, não vai ter falência, a porta não vai fechar, mas a crise está batendo em todos os lugares do Brasil e no mundo, mas no céu não tem crise. E Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, e Ele é dono da sua vida, da sua história. Ele vai sustentar a empresa, sustentará o salário, Ele vai sustentar a tua vida, a tua família. Não haverá derrota, o diabo não vai vencer. Tu vai triunfar na vida financeira. Deus vai pagar tuas dívidas, aleluia. Assim como o profeta Obadias e a sua viúva, seus filhos não ficaram desamparados depois da morte dele. O Senhor está pagando dívidas aqui pela unção. Vai te dar recurso, tu vai trabalhar com a inteligência e sabedoria do céu, e você vai pagar. Palavra do inferno contra famílias estão sendo canceladas aqui. Essa enfermidade que o médico diz contra o teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, há poder nessa casa. Nós vamos cancelar o diagnóstico da medicina, porque quem sustenta a nossa vida está sentado num trono que não pode ser abalado. Nós acreditamos no poder do nome de Jesus, e a vitória não é parcial. A vitória dele não é uma vitória de 99,99 dízimo periódico. A vitória de Jesus Cristo é total nessa noite. Esse tempo é o tempo que Deus vai usar a sua família, pode acreditar, para ser a vitrine dos grandes milagres da antiguidade. Os grandes milagres da igreja primitiva vão começar a operar dentro dessa casa, aleluia, como nunca se viu antes, porque aí está chegando a hora do último dia, está chegando a hora da última trombeta tocar, está chegando a hora dos mortos ressuscitarem primeiro, depois nós seremos transformados. Está chegando a hora da igreja subir, aleluia, glória a Deus. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos vitória completa,
vitória total. E quem crê, recebe e diz comigo amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pega na mão do irmão que está do seu lado e diga para ele: celebre a tua vitória, celebre a tua conquista. Pega na mão dele e diga: celebre, celebre, faça júbilo, faça festa, faz o churrasco no final de semana. Aleluia, glória a Deus. Ele venceu a lei, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno e a morte. Será que você não vai entregar essa vitória na nossa mão? Tu pensa que Jesus não sabe, que não conhece, que não marcou essa campanha? A vitória vai ser total. A vitória vai ser total. Se um pai ensinar um filho a ser médico, se um pai formar um engenheiro, um advogado, um juiz, mas não formar um missionário, ele fracassou. Se um sacerdote não conseguir inspirar um filho, uma filha a ser um missionário, ele foi derrotado. Mas foi isso que você fez. Vocês fizeram isso. E ele vai fazer. Contra todos os diagnósticos da medicina, a vitória vai ser completa, plena, total. Porque assim diz o Senhor para ti. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Amém? Devolvo a palavra a quem é de direito, meu pastor. Eu mal agradeço pela oportunidade, pelo carinho, pela consideração, respeito e amor da igreja. Amém? Lembre-se, nós estamos vivendo as evidências, mas também a iminência. Jesus Cristo está voltando.